Estamos de volta e agora com a previsão do tempo. Nesta terça-feira na região sudeste, tempo nublado, encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas em grande parte da região e no Espírito Santo. Parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva no sul do estado e nas demais áreas. Possibilidade de chuva isolada. Em Paracatu, sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 20 graus e a máxima de 31 graus. E vamos falar agora da dengue. Olha só, quase 7 mil casos prováveis foram registrados em Minas Gerais este ano, mesmo a gente ainda estando em fevereiro. Os números ainda são menores que o mesmo período do ano passado, mas os casos podem se multiplicar com o calor e a chuva dos últimos dias. Em uma semana, Minas Gerais registrou mais de 2.300 casos suspeitos. Este infectologista explica que o padrão não muda. Há um aumento gradativo até abril, quando começa o recuo. O volume de registros depende de ações do poder público e da população, mantendo locais limpos e secos. Mas as fortes chuvas e enchentes dos últimos dias podem sim contribuir para novos casos, porque afetam a organização das cidades mais atingidas. Não só pelo volume de chuva, que aumenta a chance, de proliferação do mosquito, mas essa situação de enchentes, inundações, que virou realmente uma catástrofe recorrente em Belo Horizonte e em vários pontos do estado, faz com que a gente tenha muito entulho revirado e não necessariamente o poder público consegue limpar e a população limpar e recolher tudo isso. Então a chance de ter mais pontos de água parada nesse contexto é maior e, portanto, de ter mais casos de dengue também. Em Betim, na região metropolitana, equipes de saúde estão em alerta. O primeiro levantamento rápido para Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, revelou que 5 das 10 regionais aqui de Betim estão com índice de presença acima de 4%, o que indica risco de epidemia. Para isso não se confirmar, é preciso a adesão dos moradores a não deixarem lixo, como neste local junto a este rio, e também ações do município, que em dezembro passado aprovou uma lei para multar quem não colaborar. O levantamento confirmou que a maioria dos focos do mosquito está em residências. Além de mutirões de limpeza, a prefeitura reforçou campanhas educativas e neste mês vai lançar um aplicativo para identificar as áreas de risco. O morador, o cidadão vai poder tirar foto no momento ali que ele encontrar o foco e encaminhar através do telefone para a Diretoria de Vigilância e Saúde para que a gente faça as ações pontuais e também ações coletivas. Além do mais, agora em dezembro, nós fizemos um projeto de lei para aplicar multas para aqueles moradores que foram notificados que encontramos focos de dengue. Nós vamos dar um prazo para ele remover aquele foco, vamos fazer toda a orientação. Caso ele não limpe, caso ele não tire esse foco, ele poderá ser notificado, vamos lavrar um auto de infração e ele poderá ser multado. O Brasil tem 11 casos suspeitos do novo coronavírus, de acordo com o Ministério da Saúde. Os dados são do balanço divulgado na tarde do último domingo. Segundo o governo federal, já foram descartadas 28 suspeitas desde o começo do monitoramento. Após quase 2 dias de viagem da China para o Brasil, os repatriados já se instalaram nos hotéis da base aérea em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia, onde vão ficar abrigados durante a quarentena. Enquanto isso, pesquisadores debatem ações de enfrentamento a esta e futuras epidemias virais. O Centro de Pesquisas de BH tem atuado no avanço de diagnóstico e produção de vacinas contra o coronavírus. Uma corrida contra o tempo. A cada dia, novos casos de coronavírus são confirmados. Já são quase 30 mil no mundo. E cientistas se debruçam sobre análises para apurar diagnósticos e travar o avanço da doença que assusta o mundo. Como os chineses divulgaram um rápido código genético do vírus, cientistas do mundo todo podem trabalhar com matéria-prima fundamental para produzir antídotos à disseminação da doença. Belo Horizonte se soma a este esforço em todo o planeta, com 6 pesquisadores aqui do CT Vacinas, que é mantido pela UFMG
e pela Fiocruz. Há duas prioridades no enfrentamento do coronavírus. A China e outros 24 países com casos confirmados trabalham com o manejo dos pacientes, com quarentena, novos leitos e médicos. A outra frente atua na produção de kits de diagnóstico rápido e vacinas, a partir de porções sintéticas que repetem artificialmente a atuação do vírus. Aqui no CT Vacinas, nós estamos desenvolvendo testes diagnósticos para esses dois pontos. Então, para detecção de anticorpos, para fazer isso, a gente produz pedacinhos do vírus, partes pequenas do vírus, não o vírus inteiro, porque a gente não tem o vírus aqui no Brasil, mas a partir da informação genética do vírus, nós produzimos porções sintéticas do vírus. E essas porções sintéticas, elas são importantes para a gente detectar a presença de anticorpo do vírus. Então, são testes que a gente chama de sorológicos. O outro teste são testes que a gente chama de moleculares, o nome é complicado, mas o objetivo dele é simplesmente detectar a presença do RNA, do genoma do vírus no sangue da pessoa que pode estar ou não infectada. Então a gente está investindo no desenvolvimento de testes diagnósticos nessas duas abordagens. Há motivos de preocupação por se tratar de um vírus novo, mas a taxa de letalidade de cerca de 3% não é considerada alta pelos cientistas. Este índice mostra que o coronavírus mata menos do que a gripe, por exemplo. A vacina é importante para conter a disseminação e, consequentemente, as mortes. Esta especialista está otimista e diz que avanços tecnológicos e o compartilhamento de informações científicas podem garantir uma resposta efetiva em até 1 ano e meio. Geralmente, o desenvolvimento de uma vacina, ele leva cerca de 10 anos. Porque toda essa fase laboratorial e até o experimento em animais pode levar um tempo grande. Como para coronavírus a gente já tem isso muito evoluído, essa parte laboratorial, então existe sim essa perspectiva de ter uma vacina com muito menos tempo do que isso. Alguns cientistas já dizem que as avaliações em seres humanos começariam daqui 3 a 6 meses. E que a perspectiva dos otimistas é que já tem uma vacina entre 1 ano e 1 ano e meio. E isso é muito acelerado quando a gente está falando de um desenvolvimento de vacina. Com a proximidade do carnaval, começa a procura por fantasias, adereços, maquiagens e outros produtos. E ninguém precisa correr riscos desnecessários, Confira as dicas de segurança do Inmetro. Carnaval é o tempo em que foliões abusam da criatividade para bolar as fantasias mais inusitadas, ou mesmo revisitar as mais clássicas dos blocos. Mas nem toda roupa é segura. Antes de comprar qualquer acessório, é preciso considerar o calor, o sol e as questões de saúde. O Inmetro recomenda que o consumidor verifique a adequação do produto para a ocasião. O Inmetro trabalha com uma regulamentação de etiquetagem têxtil no âmbito do Mercosul, que prevê alguns cuidados, a informação do fabricante, do fornecedor, informação de origem e outras informações importantes que devem constar na etiquetagem têxtil das fantasias. Quando as roupas e acessórios forem utilizados por crianças, fazer a escolha certa é ainda mais importante, já que muitos acessórios de fantasias são classificados como brinquedos e também precisam de certificação. É importante que o consumidor verifique o selo de identificação e, se o brinquedo associado à fantasia não apresentar o selo, denunciar na nossa ouvidoria. Faltam 3 semanas para o carnaval e a procura por fantasias e acessórios nesta loja no centro do Rio só aumenta. Por aqui, as pessoas gostam mesmo de customizar a própria fantasia. E a gente veio saber dos consumidores o que é importante na hora de fazer a escolha. A gente está priorizando por coisas leves e coloridas, que não vão... menos plástico, para não ficar grudando no nosso suor, e também por uma questão mais ambiental. A gente tem que usar coisas muito leves, que não sejam plásticas, que não peguem fogo, principalmente para quem vai para a avenida, Porque a coisa lá é muita gente, é muito tumulto. Eles procuram customizar suas fantasias com muito glitter, muito paetê, muito brilho, e saias, máscaras, arquinhos, pena, pluma. Outros acessórios que não podem ser esquecidos são o filtro solar e a camisinha. As embalagens dos preservativos devem conter a marca do Inmetro, data de validade e instruções de uso. A venda avulsa só é autorizada em campanhas do Ministério da Saúde. É importante também comprar em estabelecimentos do mercado formal.